Eu não sei se você já reparou, mas quem tem o sonho de comprar um imóvel hoje, meu amigo, está diante de um problemão. O preço tá lá nas alturas. E para muita gente se tornou simplesmente impossível, né, o sonho da casa própria. O que todo mundo está se perguntando é se existe a chance dos preços dos imóveis caírem para que seja possível de novo fazer a compra. Como disse esse usuário aí lá no Reddit, vamos chamar de Reddit mesmo. Por favor, me digam que a crise vai derrubar o preço dos imóveis. A gente se debruçou nesse assunto aí para descobrir por que carambas o preço dos imóveis está tão caro e também o mais importante, né, o que deve acontecer com o preço da casa própria. Vai subir ou vai descer? Então fica comigo até o final do vídeo para você descobrir. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. Fala uma coisa pra mim, você tá entre essas pessoas aí que estão juntando dinheiro pra comprar um imóvel? Como é que tá o mercado imobiliário aí na sua região, hein? Você vai conseguir realizar esse sonho logo? Eu tô nessa daí, acho que deve fazer uns 5 anos já. Não é fácil, meu amigo. É o que a gente vai desbravar hoje, ó. Inclusive, da postagem aqui do Reddit lá, do Reddit, eu falei que ia falar Reddit, né? Que eu mostrei aqui, o usuário disse que uma coisa que representa muito o sentimento de muita gente aí, né? Eu tô desolado, revoltado. Eu estou, esse que é de você, Bruno, tá desde os 16 anos juntando dinheiro. Eu tô nossa, faz mais de 10 anos juntando, e aí não consegue, aí tem que juntar mais, e aí não consegue, tem que juntar mais. Enquanto isso, eu vou pagando aluguel. É isso. E de aluguel não é de todo o dinheiro jogado fora também, que aí tem o custo de oportunidade, tem um momento da sua vida também. Tem um monte de fator, né? Ele não é o tema do vídeo, Bruno. Não, Por que tá caro esse negócio aqui? E eu tô vendo que esse dinheiro vai virar minha aposentadoria. Então, tá, de todo modo, também, com certeza. Uma hora todo mundo vai precisar do imóvel. A questão é se esse é o momento seu ou não. Mas assim, o cara diz que hoje ele tem 110 mil reais e ele não consegue comprar um imóvel decente. Então ele diz que não consegue entender porque todo imóvel de 2 quartos, olha essa, ó, em empreendimentos de Vitória, da cidade de Vitória, 2 quartos custa mais de 800 mil reais. E depois ele diz que a sua esperança é a crise derrubar as vendas no mercado imobiliário para ele conseguir comprar um imóvel mais simples que hoje custa 400 mil por uns 350, vai. Bom, de qualquer forma, se ele vai ficar feliz, Bruno, a única certeza é que quem tem um imóvel que hoje vale 800 vai ficar muito triste. Mas com 110 aqui, nessa cidadezinha que a gente mora aqui, você compra só o terreno. Só o terreno. E olha lá, hein, tem muitos... Não é no centro, não. E mais o sentimento desse comprador aí não é coisa isolada não, tá bom? Porque pouco tempo atrás saiu essa reportagem aqui, olha o título, Logo na minha vez tudo é mais caro. Na minha vez de ser adulto. Na minha vez de ser adulto. Na minha vez de ser adulto, o dólar tá R$7, né? Credo Deus. Isso aí. E uma matéria que foca a dificuldade dos mais jovens, principalmente, de comprar um imóvel em comparação com as gerações anteriores que aparentemente conseguiam fazer esse tipo de aquisição aí com bem menos sacrifício. É claro, esse é um problema que afeta qualquer pessoa que queira comprar um imóvel hoje, né, independente da idade. Mas olha que interessante o comentário de um rapaz que foi entrevistado nessa reportagem, ó. Na época dos meus pais, trocava-se uma moto por um terreno, olha aí, Bruno. Olha aí, não... Tempo bom, hein? Quem é da minha geração, da nossa, né, sabe que muito bem que isso era verdade de vez em quando, em algumas situações, porque quando a gente era criança, a gente via, né, os adultos falando sobre isso, sobre esse tipo de troca aí. E para nossa discussão não ficar subjetiva, saca só esse levantamento aqui feito pela FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Em 95, um apartamento de 70 metros quadrados em São Paulo, no bairro Pinheiros, custava 71 mil reais. Se a gente fosse corrigir pelo preço da inflação hoje, esse imóvel deveria custar 436 mil, mas sabe quanto ele custa hoje? 879 mil. Enquanto a inflação nesse período foi de 508%, o preço do metro quadrado do imóvel subiu 1.126%. O tiozão do terreno, essa hora, ri da cara aí dos Faria Limers nesse momento, né? Mas nem sempre imóvel vale a pena, eu vou te mostrar no finalzinho do vídeo. Se a gente considerar só os últimos 12 meses, o aumento no preço dos imóveis foi o maior dos últimos 10 anos. De novembro de 23 a outubro de 24, os preços subiram 7,22%. E no mesmo período, o IPCA foi de 4,74% e o IGPM, que é usado para reajustar os aluguéis, foi de 5,59%. E outro número interessante é esse aqui, ó. Em 5 anos, o índice de preço dos apartamentos cresceu 54%. Tem até esse gráfico aqui que mostra os preços subindo mês a mês. Inclusive tem um detalhe aqui que dá o que pensar. Repara só, entre 2019 e 2021, os preços praticamente ficaram estáveis, mas depois
dispararam. Guarda essa informação aí que já já a gente vai voltar nela. A reportagem que eu citei antes entrevistou o Alisson Oliveira, que é coordenador da FIPZAP, e ele explicou o que causou esse aumento absurdo no preço dos imóveis. Ele mencionou ainda a alta demanda por imóveis, a limitação na oferta de terrenos, a expansão do crédito imobiliário e o desenvolvimento urbano. Tudo isso valoriza determinadas regiões. E tem também o aumento real da renda das famílias acima da inflação. Já o Ricardo Teixeira, que não é aquele lá da CBF, mas aquele que coordena, ainda bem, né? Coordena o MBA em Gestão Financeira da FGV, cita mais outros fatores. Ele disse que os terrenos estão mais caros por estarem mais bem localizados em relação às cidades. Sem contar que as construções estão mais sofisticadas, o preço do material de construção também disparou, só que tem mais alguns fatores aqui contribuindo também para o aumento absurdo no preço dos imóveis, ó. Quero falar sobre isso, mas antes, confere aí se você já está inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder nenhum vídeo nosso e ficar por dentro de tudo que impacta o seu bolso. Aumento na população, desenvolvimento urbano, construções mais sofisticadas, escassez de terrenos. Esses são alguns fatores que vêm fazendo os imóveis terem preços cada vez mais altos. Mas tem outros fatores também que a gente precisa considerar, e um deles é que os imóveis estão mais caros não só no Brasil, mas praticamente em todo lugar do mundo. Uma matéria da BBC falou sobre a dificuldade de se comprar imóveis hoje em dia por causa dos preços, e eles citaram, por exemplo, a Austrália, onde os salários subiram 30% em 10 anos, enquanto o preço dos imóveis dobrou de preço nesse período. Uma matéria do El País falou sobre a mesma situação na Espanha. Tornou-se impossível comprar um imóvel, já que o preço vem subindo 2 vezes mais que os salários. A renda das pessoas com menos de 35 anos está crescendo no mesmo ritmo da inflação e não está acompanhando o preço dos imóveis. E não só compra, tá? Aluguel também está complicado. Olha aí, Bruno. O poder de compra dos mais jovens está caindo e os aluguéis subindo de forma que está difícil sair de casa, sabe? E por isso tem muita gente, muito adulto aí, adiando essa decisão de abandonar, de sair da casa dos pais. Será que é só isso? Não julgo. Ah, bom. Então tá. Mas ajuda a pagar umas continhas também, né? Não pagar um boletim, não, pô, ajuda, né? Trabalhar também não tá querendo, E não. estudar e trabalhar e ficar na casa dos pais, aí se complica, né, meu Comer amigo? aquele bolinho de tarde assistindo Sessão Netflix. da tarde, não. Agora é Netflix. Agora é Netflix. E que não ajuda a pagar nem o Netflix. Não. Ah, o que você acha? Escreve aí, para não deixar a gente levar xingo sozinho aí do pessoal que fica na casa dos pais. Mas a situação ficou mais difícil desde a pandemia, tá? Porque quando tudo piorou, você lembra que as cadeias de suprimento viraram uma zona? Naquela época o preço do ferro explodiu, impactando demais o preço dos imóveis, mas não foi só material de construção que subiu, não. Você lembra que os governos trancaram a gente dentro de casa e mandaram dinheiro pra gente pelo correio, ou quase isso, né? Então, o tal do economia a gente vê depois, o depois chegou. A inflação disparou no mundo inteiro, até mesmo em países estáveis como os Estados Unidos e os países da Europa. E o custo de vida aumentou para todo lado. Na Europa, por exemplo, todo mundo sentiu o aumento no preço dos alimentos, que inclusive no Brasil está um horror, inclusive. E com isso, os imóveis ficaram mais caros do que já estavam. Tem inclusive muitos brasileiros que moravam lá fora voltando para o Brasil porque não estão dando conta de pagar aluguel para morar nesses lugares. E quando essas pessoas voltam, elas ajudam a aquecer ainda mais o mercado imobiliário brasileiro. Para quem não tem o dinheiro à vista e tem vontade de financiar, infelizmente o cenário não deve melhorar tão cedo, tá bom? A Selic está lá no alto e vai continuar por um bom tempo. A gente pode sonhar assim com uma Selic mais baixa quando o governo desenvolver uma coisa muito importante: responsabilidade fiscal. Parar de gastar dinheiro. Pois é. O problema é que a gente não consegue ver essa perspectiva. Aliás, o mercado não vê, né? Se tivesse vendo, o dólar não estava tão alto, por exemplo, né? E o governo mesmo continua negando a existência do problema que ele criou, né? O Lula diz que não tem explicação a Selic estar acima de 12%. De acordo com o Lula, a Selic é a única coisa errada na nossa economia atualmente. E falou também que ninguém nesse país tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Olha aí. Assim como não tem uma viva alma mais honesta que ele também, acho que é dos mesmos criadores. E ele falou também que não é o mercado que tem que ficar preocupado com os gastos do governo, é o próprio governo somente. Ou seja, com essa história toda, você vê que o Brasil vai continuar cavando no mesmo buraco onde ele já está, né? Os juros vão continuar altos até que o governo mude essa postura. Mas vamos dizer que você está juntando uma grana aí para você comprar à vista, ou pelo menos para você dar uma boa entrada ali, para evitar pagar o máximo possível de juros. Bem que você gostaria que essa crise no Brasil derrubasse as vendas, né? Vamos assumir, confessa aí, vai.
porque isso poderia baixar os preços, né? Não é ruim, não. Pois é, o vendedor não concorda com você não, Bruno. Na crise de 2015, o preço dos imóveis caiu 17% em 3 anos, descontada a inflação. E o motivo para essa queda foi a piora no mercado de trabalho, quando o desemprego fez as pessoas adiarem a compra do imóvel. E muitos que tinham financiamento não estavam mais dando conta de conseguir pagar as parcelas. E também piorou muito nesse cenário a concessão de crédito. Hoje, a questão é que, pelo menos até o momento, tem muita gente ainda interessada em comprar imóveis. Inclusive, a metade está comprando para investir. 49% dos que compram imóveis fazem isso pensando em ganhar dinheiro. 63% desses têm o objetivo de colocar o imóvel para alugar e 37% pensam em vender mais caro depois. E quer ver mais um fator importante? A mão de obra da construção civil só fica mais cara. Em 10 anos, ela encareceu 69%. Afinal, não surgem mais pedreiros como antigamente, né? Uma pesquisa mostrou que 90% dos empresários do setor de construção têm dificuldade para encontrar trabalhadores. E os profissionais que estão mais em falta são pedreiro, servente e carpinteiro. Quem quer trabalhar duro, né, não? Então, Se tem a chance de você ficar em casa, o pai bancando, o Estado bancando? ó, se somar o que o pedreiro tá ganhando, ele ganha muito mais. Você acha que o profissão pedreiro ganha alta. mal, até que você precisa contratar um pedreiro. Mas Você vê que trabalha. a gente que ganha mal, né? Mas trabalha. Trabalha pra caramba. Olha esse número, 70% das empresas admitem ter adiado entregas das obras nos últimos 6 meses por causa justamente da falta de mão de obra. Outro número bizarro, ó, a idade média nos canteiros de obra hoje, Brunão, 41 anos. Olha isso. Você acha que jovem tá querendo se tornar um profissional da construção? O Avi tá lá assistindo Jovem. Netflix, na casa da Deprimido, mamãe. rodando o feed do TikTok. Exatamente. Então a tendência é que os custos com mão de obra continuem subindo, mas a história mostra que as crises econômicas podem sim levar a quedas nos preços. Por enquanto, eu acho, Bruno, que o Brasil tem mais uma crise de confiança ou de desconfiança, né, do que uma crise econômica em si, pelo menos por enquanto. Isso considerando a atividade econômica e também o desemprego que, por enquanto, ainda estão sob controle. Eu acho que a gente ainda tem aquele sentimento de que as coisas ainda podem melhorar. Pois é. Talvez a crise explique isso, né? Os institucionais já saíram e a gente fica tentando achar que o negócio dá certo. Quando todo mundo perde a confiança, meu amigo, aí não tem jeito. E esse primeiro sinal a gente já tem, né? Que o dólar e a inflação continuam altos porque o governo se recusa a fazer a sua parte no controle dos gastos. E nisso vem Selic alta. E o mesmo remédio que é a Selic, né, que deveria curar o doente, que é a inflação, pode envenenar o coitado no longo prazo, porque nenhum país do mundo aguenta uma taxa de juros alta por muito tempo. Imagina se tiver uma Selic de 20% ao ano, sem você precisar fazer nada, sem correr risco nenhum. Quem vai investir em bolsa? Quem vai empreender, né, quem vai no fim do arriscar, dia? quem vai arriscar o teu dinheiro. Pois é, e a atividade econômica no Brasil tende a ser severamente desestimulada se isso acontecer. Estou batendo aqui na madeira 3 vezes aqui para garantir. E eu digo acontecer de novo, né? Porque esse era o cenário, esse era um dia a dia do Brasilzão, né? Antes do Plano Real, já era isso que acontecia. E esse, inclusive, seria o único cenário onde a gente pode vislumbrar uma queda no preço dos imóveis, caso houver um aumento significativo do desemprego ou uma recessão global, e aí sim os imóveis podem sofrer correções de preço, como aconteceu em 2015 e 2018. Mas, meu amigo, até o momento não tem indícios de que os preços vão cair, embora tudo seja possível numa crise. Da nossa parte, o que a gente precisa continuar fazendo é construir um patrimônio investindo, né? Investir de forma diversificada para a gente se proteger da inflação e continuar estudando, né, para aumentar o nosso potencial de geração de renda. E em algum momento, quando você se der conta, de repente você já vai ter grana para comprar o seu imóvel ou pelo menos para dar uma boa entrada. E eu tenho uma sugestão de palavra-chave aqui hoje, Bruno, que é a seguinte: se você é do time do aluguel, escreve aluguel, senão você escreve casa própria. Eu acho que a treta vai ser boa nos comentários. Eu acho que o time do aluguel tá querendo a casa própria, o time da casa própria tá querendo alugar para viver de aluguel. É o que a gente vai descobrir nos comentários quando você deixar o seu comentário aqui para provar que você chega até o final. E se você quiser saber de cenários onde investir em imóvel não é uma boa, porque nem sempre investir em imóveis vai dar bom para você, é só você assistir esse vídeo aqui do lado, aqui, né, do lado de cá. Valeu, tudo de bom. Tchau.